Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone. Esta vai ser a leitura semanal para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Câncer. A tiragem vai ser um pouquinho diferente. Rei de Copas, o Enforcado, 4 de Copas. Depois, a Roda da Fortuna, 4 de Espadas, 7 de Espadas. Bom, cancerianes, essa leitura pode fazer em algumas combinações, né? Primeiro, as combinações clássicas, né? Por coluninhas, mas também pode enxergar um triângulo para baixo, também podemos enxergar um triângulo para cima. Então, tem várias formas de fazer essa leitura. E aí, também, mais tarde, eu posso tirar alguns clarificadores também. No final do baralho, vocês têm aqui 9 de copas. Em primeiro lugar, a semana de vocês ela vai estar centrada em questões de relacionamento amorosos, mas clarificando talvez algum tipo de problema. Por quê? O 4 de copas, ele representa um momento que a gente está com algum tipo de dúvida com relação ao nosso relacionamento, ou especialmente com relação às questões amorosas, especialmente quando as dúvidas são colocadas por outras pessoas. Esse 4 de copas aqui, que é um sentido mais clássico do Rider-Waite, ele traz essa ideia de que vocês estão recebendo coisas, que vocês têm coisas positivas, que vocês estão recebendo coisas do espírito, porém, a postura no final acaba sendo sempre de desagrado, né? Daí de vocês também não conseguirem perceber as coisas positivas que acontecem na vida de vocês. Porém, por exemplo, se eu for olhar para a abordagem de alguns outros tarôs, em específico, por exemplo, o tarô mitológico, daí, na realidade, esse 4 de copas é representado também por um momento de dúvida com relação aos nossos sentimentos, especialmente os sentimentos amorosos, né? Isso tem a ver, sim, com relações afetivas, né? Talvez com um relacionamento fixo que vocês tenham, ou também pode ser com relação a vocês estarem gostando de alguém, mas aí começar a duvidar desse sentimento ou começar a pensar que talvez essa relação não possa ser vivida, especialmente se a sua opinião está sendo afetada pela opinião dos outros, né? No tarô mitológico, pelo menos, tem isso bem marcado, né? A gente não conseguir levar a sério o nosso relacionamento fixo ou não conseguir levar a sério o sentimento que a gente tem por alguma pessoa, porque o nosso entorno meio que fica falando mal dessa pessoa ou colocando dúvidas na nossa cabeça. Eu acho que apesar de eu estar com um tarô que é derivado do Rider-Waite, né? Ele não é exatamente o tarô do Rider-Waite, mas ele é diretamente derivado dele, porque as imagens são basicamente as mesmas, só o traço é um pouco diferente, mas toda a simbologia da imagem permanece a mesma. Eu acho que, na realidade, é muito por influência externa, porque o 7 de espadas, ele representa um pouco dessa questão do conflito que outras pessoas têm diretamente com você, porém elas não estão admitindo isso abertamente. É um conflito que acontece pelas costas de vocês, infelizmente. Então tem um pouco de uma questão de entorno que talvez não seja muito favorável com relação à forma que vocês querem levar os relacionamentos mais íntimos de vocês. E aí o enforcado e também o 4 de espadas
Dá um pouco também dessa impressão de que vocês sentem como se vocês não fossem capazes de fazer nada. Especialmente porque o enforcado representa esse momento de se sentir sacrificado por alguma coisa, né? E aí também um certo entendimento que você se colocou mais ou menos nessa posição, e aí mais ou menos agora você não sabe muito o que fazer. E o 4 de espadas é a imobilidade, né? Que aí nessa simbologia fica muito na cara essa questão da imobilidade, porque literalmente é quase que um sarcófago, né? É a imagem de uma pessoa que não. Isso aqui deveria ser um caixão, na realidade, né? Não significa, essa carta não representa a morte nem nada do gênero, mas não conseguir se mexer, não conseguir fazer nada, não conseguir agir, né? E aí, às vezes, também não conseguir nem refletir direito sobre determinada situação. O Rei de Copas, e aí, com a carta da Roda da Fortuna. Essas questões, especialmente pautadas pelo entorno, elas são problemáticas porque o Rei de Copas, no primeiro momento, ele se apresenta como alguém externo a nós, né? Não precisa ser necessariamente a gente. Então, ele tem algumas características que vocês podem pensar se são características que condizem com alguém que está muito próximo de vocês. Por exemplo, o Rei de Copas, num primeiro momento, ele pode nos representar uma pessoa que passou por algum tipo de perda em termos emocionais, que passou por algum tipo de derrota em termos de relacionamento, porque ele mais ou menos carrega a marca de alguém que perdeu um grande amor, sabe? E aí, justamente por ser uma pessoa externa que tem um pouco dessa carga, não significa que isso vá acontecer com vocês, né? Ou que vocês estão em vias de perder um grande amor. Porém, esse Rei de Copas geralmente se apresenta para nós como um tipo de aviso, para mais ou menos nos lembrar que no final das contas, sim, a gente não precisa fazer uma cagada homérica para perder um relacionamento. E eu acho também que o que tá acontecendo muito, especialmente com o 4 de Copas e o 7 de Espadas, é mais ou menos perceber a insatisfação das outras pessoas. E o 4 de Copas, quando eu falo das outras pessoas que colocam dúvidas nos relacionamentos de vocês, são pessoas próximas, são pessoas que vocês confiam, são pessoas que vocês provavelmente amam, inclusive, né? E aí, o Rei de Copas, ele mais ou menos vem nos lembrar que no final das contas a gente não precisa fazer uma cagada muito grande para acabar perdendo um grande amor. Mas a principal cagada também que o Rei de Copas fez para perder o seu relacionamento foi não confiar nele. Na realidade, ele não fez assim uma coisa muito grotesca. Ele simplesmente começou a duvidar demais, sabe? Duvidar dos sentimentos, não conseguir confiar na outra pessoa, mesmo que nada estivesse acontecendo, né? Por outro lado, daí, a segunda forma de enxergar o Rei de Copas, por ele ser um rei, e aí as cartas dos reis dos naipes menores, dos arcanos menores, eles geralmente representam energias um pouco mais descontroladas de cada elemento. Ele pode daí representar alguém muito próximo de nós que não tem muito controle maduro com relação às suas emoções, sabe? Que não lida na realidade com as suas relações íntimas de maneira madura, né? Só que a roda da fortuna, daí, a roda da fortuna representa sempre um princípio de mudança. É uma mudança que mais ou menos acontece internamente. Muitas vezes, quando a gente passa por um momento de roda da fortuna, é o tipo de mudança que a gente quase que não consegue descrever com palavras o que está acontecendo necessariamente. Porque, na realidade, a roda da fortuna, ela tá apontando sempre para uma mudança que precisa começar de maneira pequena, sabe? De maneira pequena, de maneira cotidiana, mas num sentido de também entender que talvez uma pequena mudança na rotina de vocês já mude muita coisa do que acontece no geral na vida de vocês. Como assim? Especialmente se vocês de fato, cancerianes, estão passando por esse tipo de interferência vinda das pessoas mais próximas, né? Que aí também por essa combinação pode ser que talvez essas pessoas próximas que vocês gostem muito, elas provavelmente, infelizmente, não gostam na mesma intensidade que vocês gostam delas, entende? Tem um pouco aqui de um conflito que é muitas vezes desnecessário, sabe?
O naipe de espadas também representa um pouco da questão de vocês sentirem as expectativas dos outros, né? Sentirem pressões que vêm de fora, ou seja, não são coisas que na realidade vocês querem fazer. Então, trocando em miúdos, vocês estão mais ou menos passando essa semana a lidar com a imaturidade das pessoas próximas, de pessoas que não têm um certo controle emocional sobre a sua própria vida, ou de pessoas que passaram também por grandes perdas em termos de relacionamento por algum tipo de bobagem, né? E aí também fica o sinal para vocês tentarem não fazer de novo, quer dizer, não fazer a mesma coisa, né? Não fazer alguma coisa parecida, ao mesmo tempo que tem uma certa percepção de que no final das contas foram relacionamentos que vocês nutriram, né? E aí que mais ou menos vocês se colocaram nessa posição, mas tem um sentido também de mudança, né? E aí geralmente essa mudança, a roda da fortuna, quando ela apresenta essa mudança para problemas que vêm do entorno com outras pessoas, pessoas até que a gente gosta, a dica daí da roda é começar uma mudança de rotina pequena. Por exemplo, começar a trocar de ambiente, sei lá, se você faz exercício físico ou se você gostaria de fazer, se joga numa academia, não no sentido, mas no sentido para começar a conviver a espaços que não são rotineiros na sua vida, que não são completamente comuns. Quando a gente começa a circular fisicamente em espaços que não são muito comuns, de maneira razoavelmente rotineira, por isso que eu usei o exemplo da academia, porque a academia tu tem que ir mais ou menos de maneira frequente, você começa a entrar em contato com outras pessoas, e aí você naturalmente também tem um espaço de liberdade com relação às pessoas que são mais próximas, no sentido de que daí você pode também conviver menos com essas pessoas, porque você também está fazendo outras coisas, né? O 9 de copas, que estava no final do baralho de vocês, ele fala na realidade de autonomia tanto emocional quanto afetiva, e também estar vivendo um bom momento em termos de relacionamentos amorosos. Então pode ser também que no final das contas, especialmente se vocês estão num relacionamento fixo com alguém, que talvez de verdade não tenha nada de errado com esse relacionamento, tá? Mas que daí o entorno pode começar a botar uns questionamentos completamente nada a ver na cabeça de vocês, e aí vocês começam também a se questionar, aí se fulano tiver certo, e se a ideia do fulano tem fundamento, sabe? Por essa combinação, as ideias dos fulano não tem fundamento não, tá bom, cancerianes? Então, tomem cuidado, porque isso, na realidade, a semana de vocês, ela vai estar centrada, mais ou menos, em perceber, talvez, como as pessoas mais próximas podem afetar negativamente um relacionamento que para vocês tá bom, tá? E aí também tem um sentido de começar a mudar isso, não entrando em confronto com as pessoas, mas mudando, talvez, alguma questão bem de rotina que vocês podem também fazer mais com frequência ao longo do tempo, sem dar na telha que as coisas estão mudando também. Entenderam? Bom, cancerianes, era essa leitura para a semana de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para uma leitura mais completa, sempre assistam Sol, Lua e Ascendente dos seus signos, mas toda semana vai ter na sexta-feira vídeos novos sobre os signos de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.